Oi, gente. Tô só chamando a Valesca aqui. Tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Muita gente aí, Elô, resolvemos alguma coisa de última hora, né? Vamos lá, deixa eu chamar a Valesca aqui. Espera aí um pouquinho que eu tô no celular. Ela tá quase entrando aqui. Andréia, Bruna, Jordana, Arlene. Oi, pessoal, todo mundo em casa por aí? Espera aí que a Valesca, tô aguardando ela entrar, hein, gente? A gente acabou resolvendo aqui. Fui conversando com ela por aqui, que ela tá quase entrando, tá? Já chamei. Vai entrando aí que eu tô me organizando. Petrusca, Ana. Oi, Valéria. Bom, estou me organizando aqui. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo? Me avisem aí se estão escutando ok. Tá escutando? Valeu. Espera aí. Valesca, você está aqui dentro também, como ouvinte? Ela está tentando, gente. Espera só um pouquinho. Experiências iniciais. Espera aí, deixa eu ver se ela entrou no meu. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Espera aí. Ah, ela não está no meu aqui ainda não. Espera aí, gente. Valesca, fala um oi aí. Espera aí. Espera que acho que ela está entrando, gente. Nós estamos esperando o pessoal entrar aqui também. Vai ser. Tem algumas pessoas que nem sabem o que a gente está falando, mas estão entrando aqui, né? Nós vamos conversar sobre o que fazer, o o neuropsicólogo pode fazer com os pacientes durante essa pandemia. Então, a gente estudou algumas questões aí, a Valesca apresentou algumas coisas para os alunos que estão em atendimento, os psicólogos de supervisão, e a gente resolveu trazer aqui para vocês. Então, estou só esperando para a gente conectar junto com ela, e aí a gente vai discutir um pouco sobre o que fazer com relação aos nossos pacientes aí, já que a gente teve que encerrar tudo de forma tão abrupta, né, sem nos organizarmos, sem conseguir, às vezes, fazer algum fechamento, sem preparar algumas questões. Nós vamos discutir um pouco sobre isso aqui. É algo que muitas pessoas têm me pedido. É... Deixa eu só achar a Valesca aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Ai, peraí, gente, o que eu fiz aqui? Aqui, a Valesca, achei. Então, o pessoal já tem perguntado aí, Camila está perguntando se é possível.
Aê! Deu certo! Sobrevivemos todos. Sobrevivemos. Oi, gente. Então, Valesca, eu estava aqui falando, dando uma introdução, falando que ele estava te aguardando, tentando colocar você aqui. Acabou que a Valesca começou lá e eu comecei aqui, né, Valesca? Foi. Chamou o pessoal de lá para cá? Falei que eu tava indo lá, tava vindo aqui pro seu, né? Bom, a Oi, gente cá, tá bom? temos algumas pessoas aí. Bom, a Valesca, ela, igual eu estava falando, né, para quem está entrando agora, eu vou retomar aqui para vocês entenderem o que é a proposta nossa. Mas a Valesca, ela é supervisora da pós-graduação e diante de toda a dificuldade em relação ao que fazer, né, na supervisão lá, o que fazer com esses pacientes que estavam em atendimento, pacientes que estavam em reabilitação, e de repente a gente se viu obrigada a parar aí nessa pandemia, sem muitos planejamentos, muita organização. E aí a Valesca apresentou, fez todo um estudo científico, buscou alguns artigos, apresentou algumas propostas e a gente discutiu. Foi super interessante. Claudinha, tudo bem? Ituara, um monte de gente entrando aí. E aí ela apresentou essa proposta para os alunos. Teve uma live também super interessante que nos inspirou bastante, que foi feita ali pelo Malói, pela Rochelle, o pessoal do Formação Continuada, Neander e o Paulo Matos, que foi muito de encontro ao que a gente estava já se organizando, né, Valesca? E aí, hoje ela apresentou para alguns supervisionandos e a gente sugeriu essa live, que eu acho que é um tema super importante e relevante, para falarmos aqui sobre o que fazer com essa questão abrupta, com esse cancelamento de repente, e a gente estava no meio de avaliação, outros, né, estavam no processo inicial, outros no final disso. Então, a gente vai discutir um pouco aqui sobre o que a gente tem de evidência científica, o que a gente tem estudado, o que a gente viu inspirado aí na live também dos outros professores, né, do Malói, da Rochelle, do pessoal lá da formação continuada. E falaremos sobre isso então. O que fazer diante essa pandemia, com as nossas avaliações já iniciadas, com os pacientes até de intervenção também, de reabilitação. Como que a gente pode conduzir aí dentro da neuropsicologia? Valesca, quer falar um pouquinho aí? Então, gente, primeiro, boa tarde para todo mundo. Espero que tenham todos comidos e assim vão ter melhor julgamento quanto à nossa live. Quando a gente foi pensar sobre isso, surgiu mesmo de uma demanda, sabe? Porque as pessoas começaram a perguntar: e agora? O que a gente faz? E o que eu faço com os pacientes que eu já estou atendendo? O que eu faço com os novos pacientes? Que seja, agora eu paro de trabalhar e tal. E é uma coisa que a gente não tinha muito o que falar sobre, até porque é um tema muito novo, é bem inesperado, né? Essa questão de ter uma pandemia que, de repente, a gente tem que ficar dentro de casa, até pela nossa segurança e a segurança dos nossos pacientes, né? Então, a gente acabou indo atrás de elementos para poder orientar os nossos colegas nesse sentido. E é uma coisa que as pessoas podem pensar assim: Valesca, então, na verdade, o que acontece? Dá para continuar? Não dá para continuar? Dá para a gente fazer avaliação online? Não dá para fazer? O que precisa ser feito, né, para fazer essa avaliação online? E a gente, é claro que nós não conseguimos respostas objetivas para todas essas perguntas, mas a gente fez uma live, né, Marina, numa intenção de direcionar vocês e de apresentar alguns resultados e algumas pesquisas, algumas diretrizes mesmo internacionais sobre a questão da avaliação online, para que vocês possam ter uma decisão mais bem informada, uma decisão bem direcionada, com dados sobre como fazer isso. Ótimo. A gente vai trazer a gente vai trabalhar aqui com algumas direções aqui nessa live. Então, a gente vai tentar falar sobre, bom, estava fazendo avaliação, parei no meio, o que fazer? Dá para fazer online? Não dá? Como que eu faço uma análise para essa tomada de decisão? Se dá para fazer, como que eu vou fazer isso? Se não dá,
como que eu retomo isso depois da pandemia, né? Quais que são os prejuízos e como que eu posso lidar com essa situação. Vamos falar dos aspectos éticos e legais do processo do atendimento, do que vocês precisam fazer também, caso optem por concluir ou dar continuidade, tanto na avaliação como na intervenção. O processo ético ele vai ser similar. E um pouco do que a gente precisa em termos de tecnologia para isso, né? Tanto com relação aos instrumentos, com relação à questão de internet, algumas coisas assim. Então, vamos primeiro para a primeira questão, né, Valesca? A primeira questão bom, estava fazendo uma avaliação ou uma intervenção e precisei parar abruptamente. E aí? O que fazer diante disso? Então, gente, uma das possibilidades que a gente tem é a de continuar esse atendimento por via remota, né, que é por via de online. E a gente vai ter que tomar alguns cuidados se a gente optar por essa forma de atendimento, porque a gente tem, inclusive, toda uma questão burocrática para se portar em relação a isso. Então, nós vamos precisar aí de ter um cadastro do psicólogo, né, na plataforma para que seja prestado o atendimento de via online, tanto na neuropsicologia quanto na psicoterapia, de modo geral. A gente vai ter que avaliar qual que é a finalidade dessa avaliação que eu estou fazendo. Então, assim, esse paciente é um paciente que ele pode esperar? É um paciente que ele tem urgência desse resultado? De repente, ele pode ser um paciente que ele está dependendo desse resultado para ter acesso a algum benefício, a alguma política pública? Ou ele é um paciente que ele tende a evoluir muito rapidamente, tanto uma evolução desenvolvimental, como no caso ali de adolescentes, a gente vê uma variação que às vezes pode ser grande de QI. A gente pegou um estudo canadense em que eles avaliaram 44 adolescentes de 14 a 16 anos e no intervalo de 4 anos eles tiveram uma variação de 20 pontos de QI. Então, apesar de ser um intervalo de 4 anos, a gente pensa que existe uma variação aí muito grande, um desenvolvimento muito grande nessa fase da vida, e de crianças também com neurodesenvolvimento, né, que até mesmo do ponto de vista estrutural é muito rápido. Se isso vai... A relação custo-benefício, se vai me valer ao custo-benefício para o meu próprio paciente, se ele é um paciente, de repente, que está perdendo uma janela ótima para reabilitação, é um paciente de TCE, é um paciente de acidente vascular cerebral, é um paciente que está com uma demência que está progredindo muito rapidamente, né? Então, eu tenho que considerar todos esses aspectos. E, além disso, a gente tem que fazer, antes de começar qualquer tipo de avaliação, um termo de consentimento do próprio paciente, né? Então, eu tenho que informar esse paciente como que vai ser realizado esse processo, eu tenho que informar a ele também como que eu vou... que isso pode influenciar nos resultados dele ou não, de quais são as condições que serão necessárias, mesmo na questão de sigilo, porque por mais que a gente vai ter que usar via encriptada nas duas pontas, o Skype o WhatsApp é o merchan. O Skype, o WhatsApp, o Zoom, mas é porque são coisas assim práticas que a gente acaba não sabendo, né? Tem que ser encriptado nas duas pontas. Sei lá que plataforma que é encriptada nas duas pontas, né? Então, eu já estou passando para vocês algumas das que a gente mais usa e que são. Então, peraí, Valesca. Vamos lá. Vamos, porque está entrando algumas pessoas, a gente vai decidindo algumas coisas aqui. Uhum. Então, primeiro, que você está pontuando, a questão eu estou na avaliação e estou na REAB e tive que parar. A primeira tomada de decisão preciso concluir essa avaliação ou não? Então, dá para eu continuar ou eu preciso parar e fazer depois? Como que a gente toma essa decisão? Então, primeiro, a gente precisa pensar no qual que é o objetivo da avaliação. É isso que você estava falando, né? Exatamente, critério de urgência. Qual que é o critério de urgência para que essa avaliação precise ser concluída? Então, tem avaliação que a gente não tem uma urgência de conclusão. E a gente sabe que online vai ter algumas interferências em resultado. Então, a gente precisa pensar e colocar na balança até que ponto essa interferência vale a pena para essa situação. Ou não. Não, a gente precisa com urgência. Tem alguns casos de avanços rápidos que precisa disso para tratamento.
Tem alguns casos jurídicos que precisam disso para algumas situações. Então, tem situações que o objetivo da avaliação é urgente, a resposta, o resultado, e que 2, 3 meses, a gente não sabe quanto tempo aí, pode implicar em um prejuízo aí para a vida dessa pessoa. Então, nestes casos, a opção é continuar essa avaliação ou de forma online, não tem outra forma, né? Ou eu encerrar com o que eu tenho. Às vezes eu tenho já material suficiente para eu concluir isso e consigo, às vezes, só com alguma conversa ou análise de alguns dados com esses familiares. Então, essa é a primeira decisão. Optando por vamos fazer online, por exemplo. Então, eu preciso de algumas considerações que a Valesca pontuou aqui. Primeiro, preciso estar com o meu cadastro feito no site do Conselho. Então, eu, enquanto neuropsicóloga, psicóloga, preciso entrar no site do CFP e cadastrar para atendimento online. Tanto para avaliação como para REAB. Eles já liberaram, inclusive, o cadastro, eles não estão demorando para fazer a análise, eles já liberaram, inclusive, o atendimento, mesmo sem a análise e a aprovação deles. Basta cada um entrar lá no site e fazer esse cadastro, isso é importante, né? Então, primeiro isso. Segundo, agora pensar nessa situação online que a Valesca estava falando, né? Como que seria? Primeiro, entender, então, essa pessoa em relação à questão do nível de gravidade dessa patologia, o quanto ele consegue ou não responder através dessa interação aí tecnológica. Uma coisa é um idoso que não mexe de forma alguma com o computador, vai ter que lidar com Skype ou com outro tipo de plataforma. Então, a gente precisa pensar aí também nesse custo-benefício, do quanto isso vai ser interferente. Isso. E outras coisas também, Marina, que são fatores ambientais que vão acabar pesando bastante na nossa decisão. Além dessa questão que você pontuou, realmente é muito importante qual é a familiaridade do meu paciente. Você colocou a questão do idoso, mas a gente vê também que, às vezes, mesmo pacientes não idosos têm alguma dificuldade com a tecnologia. E, às vezes, por exemplo, o meu paciente que é criança, ele tem, apesar de que criança, depois a gente vai acabar falando sobre isso, a gente não tem indicação de que continue esse serviço online, né? Ele fica muito agitado, porque tem lá o computador e acaba sendo um fator distrativo. Então, a gente tem que considerar também que, bem como nós estamos em quarentena com as nossas famílias, os nossos pacientes, muito provavelmente, estão em quarentena com a família deles. Então, a gente pode ter crianças que estão participando, né, do dia a dia da casa e que podem acabar sendo fator de interferência, pessoas que moram com idosos, que demandam cuidados também. Então, assim, pessoas que vão ter acesso, mesmo do ponto de vista de sigilo, à informação que eles estão nos prestando. Então, tem pessoas em outros ambientes da casa, essas pessoas, elas podem interferir nesse teste, elas podem estar escutando a resposta que o meu paciente está me passando, ou então essa pessoa, ela pode entrar e sair da sala durante o momento de avaliação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses elementos também nessa decisão de continuar online, né? Além disso, Então, eu tenho que prestar atenção, então, na questão emocional e saúde mental do paciente, nas interferências que um ambiente de home e online vai ter. Né? Eu preciso pensar até na localização onde vai estar esse computador, né? Se é um local que ele tenha um pouco mais de privacidade ou não. A gente precisa, então, pensar nessa situação. Exatamente. Então, a gente tem considerações aí de software e de hardware. Então, assim, qual é a máquina que esse paciente tem, qual é o acesso, a conexão que ele está tendo, a velocidade da conexão, como que está a disponibilidade de recursos de áudio e vídeo desse meu paciente. Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo um teste de memória e eu tenho um delay no meu áudio, isso vai invalidar aquele resultado, né, do paciente. Como a Marina colocou, até o posicionamento da câmera, para que eu tenha acesso, por exemplo, aqui vocês estão me vendo, e isso a gente vai... Acaba que um assunto entra no outro, né? A gente vai ter que trabalhar com um pouco da psicoeducação desse paciente, para a gente falar para ele da importância da fidedignidade dos resultados, para ele não tentar melhorar os resultados dele. Eu estou comendo o meu home office, tenho 2 crianças em casa.
Então, assim, mesmo se vocês estivessem fazendo um teste comigo agora, né, que a gente tem uma boa velocidade de conexão e tudo, se eu tivesse aqui anotando os resultados, alguma coisa, vocês não teriam acesso. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o posicionamento da câmera e com a própria educação do paciente. Olha, o que a gente vai fazer você precisa de não roubar durante a execução dos testes, você precisa de não usar de outros artefatos ou artimanhas que melhore a sua pontuação, que melhore o seu score, porque assim eu não vou ter um acesso à sua real condição. Então a gente tem que considerar até a própria adesão do paciente nesse sentido. Será que esse paciente ele é um paciente que ele realmente não vai modificar e não vai dar uma simulada que seja? Eu Será tenho que esse umas paciente coisas ele vai para concordar? pontuar aqui. Tá super interessante, você vai falando, eu vou entrando assim, tá, Valesca? Ah, ótimo, Marina. Uma questão, eu acho que a gente não vai conseguir fechar essa live em 1 hora e o Instagram só permite 1 hora. Então, se ela cair, a gente reinicia de novo, tá Tá bom? bom. Primeiro, já tem surgindo várias perguntas, eu estou anotando, algumas perguntas sabendo, mas quais testes a gente pode usar? Algumas pessoas questionando, a Renata está falando assim, mas avaliação online tem tanto comprometimento, o que seria urgente para esse momento? Então, os testes, a gente vai falar sobre isso. Quando eu ouvi disso a primeira vez, eu também fiquei assim, isso não dá para ser feito, é impossível, como assim? E agora eu vou entendendo e estudando um pouco e a gente vai adequando, né? A gente vai quebrando alguns paradigmas. E aí, Renata, tem algumas situações que a gente precisa pensar em urgência. Então, alguns quadros de evolução processual rápida que eles precisam concluir para iniciar um tratamento, por exemplo, que às vezes ele aguardar 2 semanas, 2 meses, sabe-se lá quanto tempo, pode trazer para ele um prejuízo grande. Ele precisa iniciar ou né, fazer essas intervenções de forma mais emergentes, mais urgentes. Então, quadros degenerativos, algumas questões judiciais, tem várias situações, por exemplo, eu estava avaliando um idoso que estava fazendo o seu testamento e ele queria comprovar a habilidade dele em fazer o testamento, para que esse testamento seja válido. Ele queria comprovar que ele estava apto para isso, para que isso tenha uma legalidade jurídica. E, de repente, ele é do grupo de risco, ele tem a chance de falecer a qualquer momento e ele quer fazer isso antes de qualquer risco que ele tenha, antes da morte. Né? E, então, nesse caso, isso também se caracteriza como uma urgência. Alguns casos, como avaliação para direcionar na escola as dificuldades de aprendizagem, ou a questão de diagnóstico diferencial de um TDAH ou de uma ansiedade, nessas situações, talvez a gente não tenha uma urgência tão grande. Em outras, sim. Então, a primeira questão que a gente precisa pensar é se eu preciso, de fato, continuar com essa avaliação ou não. E se eu preciso, pela situação emergente, o que eu vou fazer com eles? Né? A primeira questão é a questão online. Então, a gente pode fazer essa avaliação online. Para isso, a gente precisa organizar nossa internet, organizar nossa questão ética no conselho. A gente precisa entender quais os testes que são permitidos e não, né? Tem alguns estudos e alguns testes que já foram validados para esse tipo de coleta. E no Brasil a gente já tem vários até instrumentos que a gente pode utilizar e que tem validade, inclusive aceitação pelo SATEPSI. Uhum. Então a gente precisa pensar na forma diferente de coletar esses dados também. Será que eu preciso coletar esse dado só através de um instrumento? Será que eu preciso entender como que é esse funcionamento da função executiva, da praxia, através só de instrumentos mesmo, só de testes? Eu não posso através de questionários, através de observação do desempenho, através de xerox, de cópia da folha do caderno, eu entender um pouco como que é esse desempenho de leitura, de escrita, algumas situações assim. Então, a gente repensar primeiro, então, quais são os instrumentos que a gente pode utilizar aí nesse processo. É isso, Valesca? Isso. Inclusive, essa questão de atendimento neuropsicológico online, a gente não tinha pensado nisso tanto antes, né, dessa pandemia, mas é uma questão que existe já há algum tempo, na verdade. A gente já tem diretrizes internacionais sobre o atendimento neuropsicológico online desde 2008,
Então, já se vão aí mais de 10 anos que existem diretrizes nesse sentido, enquanto a tecnologia já era bem mais precária até do que hoje, né? E a gente vê que uma das diretrizes é que a gente tenha realmente acesso e uso dos testes apenas que sejam validados para esse tipo de acesso remoto, né? E que tenham, ou que não sejam, a princípio, feito em formato online, como é o caso do AOL, né? Ou do G36, mas que eles tenham pouca diferença para o face a face. Então, alguns paradigmas que eu posso utilizar, ele não tem diferença significativa do teleconferência para o face a face. E isso a gente já tem um respaldo aí de artigos e de revisão e de meta-análise que vai poder me ajudar nesse sentido, para eu escolher quais são os paradigmas, então, que eu vou poder utilizar. Deixa eu tentar tirar essas mensagens da tela aqui, que eu não sei se eu consigo. Mafalda, não sei fazer isso, não. Nem eu. Eu não sei. Não sei Ajuda fazer. nós! Só sei se eu Meu desativar os comentários. Seria isso? Desativar comentários? Mas não, aí deixa os vocês não podem comentários. perguntar? Não sei. Eu vou deixando aqui e a gente vai seguindo, Tampa porque eu assim, preciso ó, das Mafa. perguntas. A unha. Perfeito, né? Tampa assim. Então, vamos lá. Pensando em fazer, a gente sabe que a gente tem uma quantidade de artigos e de pesquisas voltados muito mais para o adulto e para o idoso. Esses face a face, eles são mais fáceis, por exemplo, os testes verbais, né? Então, os testes do BISC verbais, os testes de memória verbal, eles têm uma facilidade de aplicação. Só que a gente precisa pensar muito nessa psicoeducação e orientação desses pacientes e entender e controlar essas interferências, porque às vezes eu estou fazendo um vocabulário lá e ele está digitando na hora. Aqui, ó, eu estou mexendo aqui digitando, vocês não estão vendo às vezes que eu estou digitando. E eu estou pesquisando na internet qual que é o conceito daquela palavra que eu estou perguntando. Uhum. Então, é importante que essa pessoa seja muito bem orientada com relação a essas situações e que a gente faça aí uma psicoeducação, um termo de consentimento que precisa ser feito, né? De acordo com as diretrizes do que a gente encontrou, de que ele está sendo avaliado dessa forma e que ele aceita ser avaliado ou concluído dessa forma, apesar das possibilidades de interferência no resultado, em relação a algumas variáveis, e a gente tem que descrever isso. Isso vai fazer parte do laudo também, viu, gente? Isso, no relatório já tem que estar descrito dentro dos procedimentos, que o procedimento foi realizado assim e que foi feito dessa forma com algumas prováveis interferências. E aí, o que a gente tem que pensar? Então, quais testes? Primeiro, os testes verbais, eles não têm tantas interferências conforme a gente viu nos artigos americanos, alguns artigos que a Valesca buscou, né, Valesca? Isso, é o teste de fluência, o teste de aprendizagem de lista de palavras, então o HVLT, o RAVLT, o Hailing, o Dígitos. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo na questão da velocidade da conexão e da queda de conexão, porque, por exemplo, isso, nossa, a Mafá falou uma coisa que bacana que eu vou falar agorinha mesmo. Então, assim, se eu estou fazendo um teste, por exemplo, de uma lista de uma aprendizagem de uma lista de palavras, e de repente eu tenho uma queda de conexão, o áudio dá uma cortadinha, então isso vai comprometer todo o resultado que eu tiver a partir daquele teste. Então a gente realmente tem que se atentar para essas coisas. Opa, que eu virei a câmera. Então a gente tem que ter cuidado em relação a essas coisas. A Mafá estava trazendo aqui a questão de ter um familiar co-avaliador. Sim, nos casos dos testes de execução, né, principalmente nos testes que tem resposta motora por comando verbal, a gente não tem tanta validação assim para estar aplicando, a não ser no caso em que eu tenho alguém que está lá remotamente junto com o paciente para poder estar fazendo o procedimento e verificando o procedimento está sendo feito da forma correta. E aí a gente tem de novo a questão de medir os prós e os contras, né?
porque o quão bem treinado é essa pessoa que está lá com ele, entendeu? E o quanto também essa pessoa que está lá com ele, pensando no nosso contexto específico, porque a maioria dos artigos que foram feitos, eles foram feitos anteriores à pandemia. Então, eles foram pensados para a população de difícil acesso. Então, eles enviavam uma pessoa treinada, e aí essa pessoa treinada fazia a questão de aplicação com eles, enquanto que o neuropsicólogo responsável pela avaliação ficava passando os comandos, né, via teleconferência. Mas se a gente for trazer isso para hoje, essa pessoa que vai estar do lado dele provavelmente vai ser um membro da família, né? Então, será que esse membro da família está lá com ele? Não vai ser uma coisa que vai trazer alguma interferência nesse sentido? Mesmo em questão de Auxílio até, né? E ajuda também. Às vezes eles mudam a pergunta ou a forma como isso. deve ser feito. Eu até sugiro nessas situações, assim, que a gente use, investigue isso através do comportamento dessa criança e a gente crie situações avaliativas ao invés de usar testes formais. Então, por exemplo, figura complexa de rei. Não dá para a gente encaminhar ou mostrar para que ele faça, mas dá para a gente trabalhar com ele desenho de um relógio, ou desenho de alguma situação, ou atividades que não tenham um instrumento que seja de uso exclusivo ali e que tenha uma restrição no qual a gente não possa apresentar de uma forma diferente. E os questionários acabam ajudando muito a gente com isso. Pensando nos testes que a gente tem online. Hoje a gente tem testes de atenção online, só que são, assim, os testes que a gente consegue fazer online, eles são de adultos. A gente tem teste infantil, mas ele não é feito online, ele é feito no nosso computador, né? Isso. Os testes online, a gente tem o AOL, de atenção. Tem o G36. E aí de inteligência, a gente tem o G36, o WMT. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se eu anotei algumas coisas. Eu anotei esse, mas o coisa fechou. Peraí, galera. O D2R, o D2R que vai sair Isso. agora, há pouco tempo, né? Vai sair logo. O D2R já tem, né? Já dá para fazer com criança. Mas o previsto no D2R, manual. ele ainda não está lançado ainda em online, né? Ele está em estudo, está todo o estudo, mas ele ainda não foi comercializado. Agora, com essa situação, eles vão acelerar esse processo. E o AOL, a gente tem G36, WMT, que faz também via online. Os de personalidade, então, NELP faz online. O ESAB de impulsividade faz online. Tem a EPR de resiliência. Inclusive, gente, é uma coisa que eu queria colocar. De memória tem o TEM-R, tá bom? E o EPR de resiliência é um teste bacana da gente estar pensando, porque eu estava comentando com as meninas antes. Essa questão do próprio confinamento social, do estresse, como a Marina falou, um paciente que de repente ele é idoso, então ele é grupo de risco, ou um paciente que está com crianças em casa, que está com medo pela própria segurança, até pelo próprio contexto, né, em si, de saúde geral. E aí o que acontece? Além disso também, durante esse período de quarentena, o paciente ele pode ter saído um pouco da rotina dele, a maioria de nós saímos das nossas rotinas, né? Então, o sono dele pode estar modificado, ele está com fatores aí psicológicos que podem estar influenciando, né, na cognição desse paciente. Então, eu acho esse instrumento especial, que é a EPR, que é uma escala de resiliência, ele pode ser bastante útil para essa avaliação a ser realizada agora. Primeiro, também, ele pode ser feito online. E segundo, porque aí eu posso ver, conforme for a resiliência do meu paciente, eu posso inferir um pouco sobre como esse contexto de quarentena, esse contexto de estar continuando a avaliação online, e tudo isso está modificando as funções cognitivas dele de modo geral. Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma resiliência muito, muito boa, ele tem um percentil alto ali de resiliência, eu vou inferir que isso tenha tido menores impactos na cognição dele de modo geral do que um paciente que ele tem uma capacidade resiliente um pouco mais baixa, né? Então, é um teste bacana da gente incluir nessa bateria nesse momento. A Lara está aqui falando que já tem uma lista desses testes lá no Instagram do NepNeuro, Eliana. Tem uma lista lá. Inclusive, quem precisar, por exemplo, de algum auxílio,
alguma consultoria, a Lara está se disponibilizando a fazer isso pelo NepNeuro. Então, tem o WhatsApp lá da livraria. Eu vou deixar aqui com vocês e vou passar. Vocês podem entrar em contato. Ela faz toda a consultoria e organização para vocês. E a gente vai deixar, então, já tem lá no Instagram do NepNeuro essa lista desses instrumentos e a gente vai fazer isso também com vocês aqui. O WhatsApp da livraria, vou falar aqui para quem quiser anotar, e a gente vai deixar anotado também para vocês depois. É 62 9322 2694. Então, a Lara vai estar à disposição para fazer essas consultorias e orientar vocês em relação tanto ao construto que vocês querem avaliar e ao instrumento que a gente tem essa disponibilidade aí para fazer online. E alguma outra forma da gente conseguir fazer através de questionários ou de alguma outra situação ali, sem ter o instrumento online, mas eu perguntando ao invés dele, lendo e respondendo também. Né, Valesca? Isso. Isso é uma questão que uma dos nossos alunos levantou, né, Marine, que foi bem legal, porque a depender do questionário ou do inventário, é melhor que eu, às vezes, envie por papel, pensando que a gente tem essa possibilidade, né? E aí a gente vai ter que tomar cuidado com a resistência do próprio vírus no papel. Então, a gente tem um intervalo aí de 2 a 4 dias para que esse vírus resiste aí no papel. Então, eu vou ter que tomar um cuidado ao enviar esse paciente a receber, ele vai ter que dar uma esperadinha para poder abrir. E eu vou ter que dar uma esperadinha para poder abrir o meu resultado também. E é legal, a dica que eu dei para os meus supervisionantes foi a seguinte, de que a gente mande esse envelope lacrado e peça ao paciente para abrir no dia da sessão, na sua frente. Com isso, a gente vai evitar que o paciente ele olhe aquele questionário antes, de repente faça uma leve pesquisada, né, na internet e tudo. E a gente viu, assim, os questionários de comportamento, de atenção, por exemplo, o caso do SNAP, o próprio perfil sensorial, né, Marina? Talvez sejam mais legais da gente ir perguntando para o paciente e conforme ele for respondendo, a gente vai ticando aqui do nosso lado. Até porque o paciente pode dar exemplos, eu posso ter uma confiança maior de que esse paciente ele compreendeu o que aquele item avaliava, né? Já os questionários e inventários que avaliam personalidade, talvez não seja uma boa escolha, sim, por causa da questão de desejabilidade social. Então, por exemplo, se eu estou avaliando algum traço de psicoticismo ou de amabilidade, aquele paciente ele pode dar uma resposta diferente para mim verbalmente do que ele daria no papel sem ninguém estar vendo. Entendeu? Então, o ideal seria que a gente falasse para o paciente, desse um tempo para ele responder, falar, olha, abre aí agora o coisa e responde. Coisa. Ó, Goiano! Abre aí o papel e responde o inventário, né? E aí ele responde e a gente pede ele para lacrar na nossa frente, até para ele não alterar essas respostas depois. E depois tem duas perguntas aqui. Tem uma pergunta em relação à questão da possibilidade de atender na casa dele, tomando os devidos cuidados. Isso não é o mais indicado, depende muito de cada situação e do quanto isso se torna uma necessidade básica ali, né? Isso não é o ideal. E a Renata está questionando aqui o quanto essa avaliação jurídica, isso estar no relatório, não é algo que pode ser questionado na fidedignidade por um processo jurídico. Existe sim a possibilidade, mas a gente tem um aval do Conselho nos respaldando nisso, e por isso que é obrigatório que vocês entrem no site do Conselho e se cadastrem como psicólogos para atendimento online. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. E a gente já tem muitos artigos, a Valesca pegou vários artigos, que a gente tem também uma questão científica aprovando e mostrando que esses resultados eles podem ser válidos, realizados dessa forma também. Então, de alguma forma, a gente tem possibilidade de discutir sobre isso, tanto através da questão científica, dos artigos que a gente tem, como através do nosso conselho, que já nos permite fazer esses atendimentos online. Então, desde que a gente use também esses instrumentos que estão validados já para essa aplicação online, que a gente faça um trabalho que dê para a gente minimizar todas essas variáveis, né, possíveis aí nesse processo, a gente minimiza a possibilidade dele ser questionado judicialmente. Isso. Mas, de todo jeito, gente, isso tem que constar do laudo, tá bom? Não tem como simplesmente eu fazer online e omitir isso do laudo
para que o meu laudo se torne, por assim dizer, mais confiável, tá bom? A gente não vai poder omitir essa informação. Isso tem que constar do laudo, como foi feito. Inclusive, a gente tem que colocar no laudo se houve quedas de conexões, se houve problemas com o aparato audiovisual, tá bom? Isso tudo vai ter que constar do laudo. Só Mas é reforçando aqui com vocês. muito importante essas perguntas, estou achando super interessante. E eu vou aproveitar o gancho da Valesca para falar dessas quedas, que é uma das questões que eu acho importante. Na reabilitação, tudo bem acontecer algumas quedas e a gente orientando, a gente não vai ter tanta interferência. Mas na avaliação, sim. Pensa, eu estou fazendo um dígito ou alguma coisa ali, e eu tenho uma queda de energia e eu perco ali algumas informações. Ou ele também, eu tenho ou até a velocidade de processamento. Então, o que eu preciso primeiro fazer? Além do meu cadastro no CFP, vocês precisam avaliar se a internet que vocês têm é uma internet que permite vocês terem uma boa conexão com essas pessoas. Como que vocês fazem isso? Tem um site, por exemplo, que chama www.minhaconexão.com.br, que ele avalia a velocidade da internet nossa. E tem um aplicativo, que é o Speed Test, que ele também avalia essa velocidade. Então, eu preciso entrar e ver. Esses sites, eles vão dar 3 pontuações lá, que é o ping, o download e o upload. Então, vocês precisam interpretar essas velocidades aí. O ping significa a velocidade com que a conexão está reagindo. Oi, estou aqui. Só para demonstrar, gente. É só para demonstrar. Estou aqui. Eu recebi uma ligação. O ping é importante. Quanto menor, melhor. Então, o ideal seria abaixo de 10, quando vocês forem avaliar a conexão de vocês. Então, no ping, eu nunca consegui um menor do que 10. 10 a 20, estou conseguindo alguma coisa assim. O download, o melhor é maior do que 10 também, né? Que o download é o quanto... A gente quase não vai usar isso. É o quanto a gente vai baixar algum material do servidor para mim. O importante que a gente quase não avalia é o upload, que é a velocidade, é o que eu passo para o servidor que o outro vai pegar de lá. Então, eu preciso ter um upload de pelo menos 15 megas. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso quando a gente vai assumir lá com a nossa operadora. Então, eu sugiro que vocês entrem, olhem isso, olha essa questão do ping, do download, do upload, na velocidade direto do aparelho de vocês. Caso esteja abaixo do que vocês contrataram, liga para a operadora e tenta resolver isso, ou melhora esse plano para essa situação. Tá? Isso é uma coisa importantíssima, a gente precisa pensar nessa qualidade dessa internet nesse momento. Então, decidimos fazer a avaliação, a gente vai ter que repensar nessa questão ética do conselho, nessa questão da internet, nas variáveis que interferem, e como eu posso avaliar quais os testes que eu posso utilizar para mensurar essas funções aí. Depois eu vou ver se eu faço um post dando resumo de tudo, e talvez até, né, Valesca, assim, uma relação dos testes que a gente pode ter para cada função, para dar uma direcionada aí para vocês. A segunda questão. Aquele paciente que eu decidi não continuar, eu decidi parar com a avaliação, porque ele não é uma situação de urgência. E aí, daqui 2 meses, eu vou voltar. Como voltar com ele? Porque eu comecei a fazer, por exemplo, um VISC, aí eu fiz vários subtestes, parei, e agora eu preciso voltar com esse paciente. Eu posso continuar a partir de então? Ou eu preciso rever isso? O que fazer, Valesca? Então, gente, é uma questão importante a gente pensar sobre isso, e a gente vai ter que considerar aí o nosso conhecimento mesmo de neurodesenvolvimento e neuropsicologia de modo geral. Então, vai depender bastante da faixa etária até desse paciente. Se eu tiver um paciente adulto, por exemplo, eu tenho um paciente de 35 anos, então talvez de 35 anos e 3 meses para 35 anos e 5 meses, eu não tenho uma diferença, pelo menos não esperada, tão grande assim
entre as funções ou mesmo de desenvolvimento da função. Mas se eu tenho um paciente que é uma criança ou um paciente idoso, eu vou ter que avaliar melhor isso. Talvez seja até melhor a gente descartar aquela avaliação que foi feita anteriormente, pensando que eu fiz uma ou duas, né, sessões, alguma coisa nesse sentido, ou como a Marina falou, fecha com o que tem. Às vezes a gente consegue fechar com o que tem, complementar com inventários, ou O online, né? Ali, ou online. online, ou com vídeos da própria família, a gente pede vídeos de outros contextos, né? Uhum. Escalas e tal. Mas supondo que esse paciente, de alguma forma, ele volte, né? Então eu posso ou descartar o que eu já tinha feito antes e começar do zero, se for uma coisa que o desenvolvimento daquele paciente justificaria tal procedimento, né? E pode ser que justifique. E aí eu estava até apresentando para as meninas, não sei se eu já falei aqui, se eu já tiver falado, você me fala, Marina, da questão da variação de QI. Não, não Eu tava falou. falando com tanta gente, eu não lembro onde que eu falei o quê. Que tem um estudo canadense, né? Que eles testaram adolescentes de 14 a 16 anos e depois de 4 anos, apesar que é lógico que a gente não vai ficar em confinamento 4 anos, amém. Então, assim, mas depois de 4 anos eles tiveram uma variação de 20 pontos, né? No QI desses adolescentes. E, assim, 20 pontos é absurdo, né? Uma variação muito grande. Então, a gente, é claro que tanto para mais quanto para menos, né? Uma variação média de 15, mas a gente fica pensando que essa é uma parte do desenvolvimento que vai ser extremamente sensível a mudanças no ambiente, né? Então eu E, falei. uma... Então, assim, uma das coisas a gente pensar é como esse quadro pode ter evoluído e como que vai ficar a minha comparação ideográfica nesse caso. Né? Como que o meu paciente vai se comparar com ele mesmo. Então, às vezes, se eu testo o meu paciente, uma criança, agora, e eu testo a minha criança daqui 2 meses, e ele saiu melhor em memória do que em atenção, por exemplo, e ele fez os testes de memória agora e os de atenção há 2 meses atrás. Isso não necessariamente quer dizer que a atenção seja uma fraqueza individual ou que a memória seja uma potencialidade, mas às vezes pode ter tido aí um desenvolvimento dessa criança de modo geral que ficou perdido durante esse período aí de intervalo. Então a minha comparação ideográfica ela vai ficar prejudicada. Uhum, Diga, essa Marina. comparação dele com ele, né? E uma Uhum. sugestão é, Marina, tive que terminar, parei de avaliação e vou ter que começar do zero. Eu tinha feito 2, 3 sessões, eu prefiro começar do zero. Então, escolha outro instrumento. Minha sugestão é escolha outro que, de alguma forma, possa substituir. Então, comecei com o VISC, não dá para fazer o VISC, pega o vazio, vai para o vazio, ou pega outro instrumento que você tem a possibilidade ali de concluir. E talvez, mas eu queria tanto fazer, tipo, aritmético, alguns do VISC que eu não fiz. Faz, mas não analisa o QI por ele, analisa aquele subteste de forma isolada. Entendeu? Faz. Tenta fazer uma análise compreensiva para entender qual que é o teste que eu posso substituir, que eu tenho outro que me permita fazer esse uso. Então, eu acho que isso é uma saída para a gente pensar aí nessas substituições, desde que eu tome a decisão aí de reiniciar essa avaliação e começar ali do zero, né? Do processo inicial aí, dependendo do quanto eu já avancei nisso. A gente Não tem é? aí um efeito aprendizagem, né? Tem um efeito aprendizagem, sobretudo na escala verbal. Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado com esses testes que a gente vai utilizar depois, sobre o efeito aprendizagem e qual teste, assim, porque vamos colocar que a gente fez. Alguns testes até não vão ter paradigmas que a gente possa modificar tão completamente, assim, né? Ou que a gente possa substituir tão completamente assim. Então, a gente pode pensar também na avaliação ecológica, né? A gente pode, mesmo continuando ou não via online, a avaliação ecológica vai ser uma coisa que vai me dar muitos dados para que eu possa continuar e ter um resultado mais fidedigno, né? Como todo bom neuropsicólogo sempre fala, né, que a clínica é soberana. Então eu vou observar se de repente. E outra coisa também, a gente está colocando aqui a questão do desenvolvimento, né, como assim, potencializando os resultados do paciente, mas pode ser também, eu acho que eu falei isso um pouco anteriormente, que fatores como sono, mesmo mudança na dieta, eu estava comentando com as meninas,
analisar esses dados de uma forma muito mais sistêmica, né? De uma forma mecanicista, entender qual que é a função, qual que é o sintoma, entender isso dentro de um contexto que ele está inserido, de como que isso acontece. Sempre a gente já faz isso, mas nessa situação isso é intensificado, né? Isso é o principal. Isso. A Eliana estava perguntando se a gente tem que avaliar a ansiedade também. Sim, inclusive a gente tem dados aí, Eliana, que vai dizer que os quadros de humor, eles tendem a piorar em situações como essa, né? Então a gente tem a tendência dos pacientes que têm quadros de transtorno ansioso, bipolar ou transtorno de depressão maior, eles podem piorar bastante, né? Com essa situação toda. E a gente acaba, assim, como o primo pobre, né, dos quadros de humor é a cognição, mas faz parte do humor também, do quadro de humor, o déficit cognitivo. E esse déficit cognitivo ele pode ter uma piora, sim. E as pessoas respondem de forma diferente às situações de confinamento. Isso é uma outra informação que eu queria trazer para vocês. Caso vocês optem por continuar, né, é interessante você saber se aquele seu paciente ele está em quarentena por opção ou ele está em quarentena por uma decisão legal, uma proibição do governo, alguma coisa nesse sentido. Ele gostaria de não estar em quarentena, porque a gente tem que... Essa decisão, se ela foi imposta ou não, ela vai ter diferente impacto no psicológico desse paciente. Então, se eu estou pensando como se fosse de uma forma altruísta, então assim, eu vou me autoimpor uma quarentena para que eu não contamine ou não aumente o risco de contaminação, porque talvez eu não seja o grupo de risco, mas outras pessoas são, pipipi, popopó. Então, aquele impacto de eu estar em quarentena é muito menor psicologicamente, e a gente sabe que esses fatores psicológicos, eles também vão interferir na cognição de modo geral, do que aquele paciente que ele está em quarentena porque ele é uma imposição do governo, mas ele discorda de tudo isso, porque ele acha que isso é bobeira, porque ele queria muito bem estar trabalhando e ele tem um monte de conta para pagar, e meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E eu estou odiando tudo isso. Então, o impacto psicológico dessa tomada de decisão vai ser muito diferente para um e para outro paciente. Então, é importante que a gente observe também essas outras questões para a gente pensar na própria interpretação dos resultados que eu vou obter. Isso. Se a gente for pensar em REAB, assim, o impacto é muito menor aí na reabilitação desses pacientes. Eu até gosto da questão da situação de não ter a possibilidade do paciente na clínica, no sentido de que eu vou forçar alguns profissionais a parar de fazer treino cognitivo e jogo com essas pessoas. E eu preciso pensar nas habilidades adaptativas desse indivíduo. Então, uma oportunidade incrível de se pensar nessa questão de autonomia e de habilidades dentro desse contexto de familiar e o que ele pode ou não. Talvez em reabilitação, as metas vão se modificar, mas o processo de reabilitação ele é totalmente possível de ser realizado online. Eu só preciso garantir que eu esteja inscrita no Conselho Federal me liberando para esse tipo de atendimento. Mas ele é totalmente possível de ser realizado via online. E aí o que eu preciso é trabalhar com essas questões de atividades adaptativas e de metas, que pode ser que elas se modifiquem aí nesse processo, né? Inclusive em relação a essa questão da ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, que acaba intensificando nesse momento, várias outras condutas que acabam interferindo ali, variáveis que interferem e que a gente precisa pensar nesse processo. E, aliás, eu acho que até parar com a reabilitação é algo que não é favorável para esse paciente. Porque se ele está em reabilitação, ele tem algumas necessidades e, nesse momento, isso vai piorar o quadro também, né? Os sintomas dele. Então, a gente precisa pensar nessa reabilitação. Ela é possível, o que eu preciso é sistematizar, é definir um programa e sistematizar essas metas para que elas sejam possíveis aí dentro desse ambiente aí domiciliar agora. Mariana está aqui falando. Oi, Mariana, tá bem aí? Que bom te ver aqui. Falando que a família também precisa entrar como uma pessoa que vai auxiliar e ajudar ali nessas independências, né? A família nessa hora,
ela vai ser fundamental nesse programa de reabilitação. Então, é a hora da gente aproveitar e trabalhar e a proximidade dessa família com esse paciente. E desse paciente, mesmo que ele seja adulto, independente de como for, mas a gente precisa muito de pensar nessa reabilitação de uma forma holística, não reabilitar o indivíduo, mas ele dentro de um ambiente, dentro de um contexto no qual a gente vai trabalhar com esses familiares, com ele, e no como que a gente pode orientar e organizar essa demanda que ele está apresentando nesse momento, né? Isso. A gente até pode pensar assim, gente, que a gente perde bastante coisa do ponto de vista formal, do ponto de vista quântico, mas acaba que a gente ganha bastante coisa do ponto de vista qualitativo e ecológico com esse tipo de avaliação, porque a gente acaba vendo como que é o sujeito na casa dele, a gente liga a câmera, o menino passa atrás e faz aquela coisa, então a gente acaba vendo como é que é a organização do contexto, como a própria família se organiza com aquele sujeito, né? É uma coisa bacana também, porque de todo jeito, pensando agora em rehab, 90% da rehab é feito dentro da casa do paciente, né? O paciente com a família e o reabilitador, ele é uma parte, né, só do processo de reabilitação de modo geral. Então, na verdade, a reabilitação não é feita só no momento que está lá eu e o paciente, né? Então, ela é feita também em grande parte pelo próprio paciente na casa dele, pelas estratégias que ele usa, como que vai ser feita aquela meta. Às vezes até pode ter tido uma modificação dessas metas, né, da família para esse contexto especial. Então, às vezes, a família até estava pensando como meta que o paciente pudesse ir na padaria sozinho ou alguma coisa. Agora, a meta desse paciente já vai ser outra. Então, a gente vai ter toda uma adequação familiar, uma adequação de metas, a gente vai ter que fazer uma reestruturação aí desses elementos para a gente poder adaptar melhor o nosso paciente. Rehab realmente fica muito menos prejudicado do que a avaliação, né, Marina? Até ele aprender fica até melhor. manusear, eu acho. Até ele aprender a manusear aplicativo de solicitação de comida, caso seja necessário, de realizar compras ali de forma protegida. Várias situações. Eu acho que, de fato, isso de alguma forma agrega na reabilitação, no ponto de vista de que eu tenho que parar com essa atividade, jogo, e pensar na vida dessa pessoa, aonde ele está, nesse ambiente, nesse contexto. Eu acho que isso é super legal. Com relação às crianças pequenininhas, Andréia, as menores de 6 anos, atípicas, dependendo da gravidade do quadro, a gente tem que repensar como fazer e ver se vale a pena até orientar esse familiar a fazer algo, porque a gente precisa, inclusive, saber se esse familiar não está sobrecarregado também nessa situação. Agora, uma questão que a gente pode pegar nessas crianças de 6 anos é trabalhar com a questão comportamental. Como que está a questão do controle de esfíncter, como que está a autonomia da alimentação, como que está o cuidado com o brinquedo e com os objetos. A gente pode mudar essas metas e direcionar esses familiares para ajudá-los a como que esse dia a dia de quarentena, aí 10, 12, 15, 20, sei lá quantos dias, fique menos pesaroso para essa mãe, para esse pai, para essa família que está lidando ali com essa criança também. Então, eu imagino que a gente vai mudar ali a meta dessa criança. E talvez a gente estava trabalhando com aquisição de habilidades de vocabulário e agora a gente vai trabalhar com um aumento de autonomia dentro de casa, de alimentação, ou sei lá, em uma outra situação. E aí a gente vê o quanto isso também não sobrecarrega esses pais e como fazer de que seja uma forma para melhorar. A gente tem que pensar isso, a gente tem que melhorar para eles. Eu tô morrendo de rir do meu comportamento supersticioso aqui. O trem caiu, eu falei, meu Deus do céu. Ele caiu por causa de 1 hora. A gente está 1 hora aqui, por isso que ele caiu. Mas agora a gente reiniciou outra. Pronto, tem que esperar a Dedé voltar, porque eu estava respondendo a pergunta dela. Eu até tenho que ver se eu entrar aqui de novo. Foi o tempo que acabou. Eu tenho que ver se isso não vai atrapalhar a gravação. Inclusive, eu vi que a Natália estava aí, eu não falei com ela, não sei se voltou agora. Nath, beijo grande pra você. Claudinha, queridos, Lara, todo mundo voltando. Muito obrigada a todos. Então vamos lá, Valesca, dando continuidade. Então, Dedé Mel, você tinha perguntado sobre avaliação, né?
E eu acho que depende muito, de repente a gente já fez um bocado de testagem, é como eu estava falando com a Marina anteriormente, com vocês todos, já que está todo mundo escutando, né? É que a gente perde um pouco em instrumentos formais, em dados quantitativos, mas a gente ganha muito em dados ecológicos. Então, assim, às vezes, e a gente desapega, sabe, gente, um pouco dessa questão de testagem e de score. É claro que é muito importante, mas às vezes você pede à mãe e fala assim, me manda, eu não sei qual seria essa questão atípica, mas vamos supor aqui que seja um autismo, já que é uma demanda que tem vindo bastante, né, para a clínica. Pede de repente a criança tem um irmãozinho, então pede um vídeo dessa criança interagindo com o irmãozinho, pega e dá uma direcionada para a mãe para fazer alguns testes ali alguns testes não, né? Mas alguns experimentos ali de cognição social. Esconde tem um que é bem simplesinho, então ela pega uma caixinha de confete, sabe aquela de autismo, geralmente é. As crianças atípicas de menos de 6 anos, né? Porque é o que geralmente dá sinais antes. Então pega uma caixinha de confete, aqueles conezinhos, sabe? De confete assim, M&M's, e abre e coloca gigiceira lá dentro. Aí você pega e pede a mãe para fazer com a criança, né? Falar assim, olha só, o que você acha que tem aqui dentro? E a criança fala, eu acho que tem M&M's, né? Fala, vem cá, vamos fazer com seu irmão, vamos fazer com seu irmão. Ele vai achar que tem o que aqui dentro? Ele vai achar que tem o quê? E era gigiceira, você mostra para ele que era gigiceira, né? Aí ele pega e fala assim, M&M's. Então ele já tem uma noção um pouco do que esse irmão vai achar, né? Ele já inferiu que se eu achei que era M&M's, ele também vai achar que é M&M's. Já se ele fala, é gigiceira, então ele já está com uma dificuldade aí de teoria da mente. Não só essa, mas tem várias tarefas que a gente pode instruir os pais a fazer. E eu acho que fica bastante ecológico até, então assim, em vez de fazer a CLM, não sei se todos conhecem, então assim, estava aqui, escondeu o objeto em tal lugar, onde que o outro vai achar que está? Então ela pode esconder com a própria criança, ativamente, né? Para testar essa questão do autismo. Então ela vai, pega um objeto e pede o irmãozinho para sair, ou o pai para sair, às vezes fica até bem mais divertido. E aí pega e pergunta, onde seu pai vai achar que tá? Onde seu irmão vai achar que tá? Sua avó, sei lá, quem estiver na casa com a criança. E aí ela faz uma avaliação ecológica. São tarefas que não são difíceis, assim, de ensinar para o pai e a mãe para fazer e que elas podem passar informações valiosas para a gente, no sentido até não só do diagnóstico, mas do estabelecimento de um plano de intervenção, diretrizes para o plano de intervenção. O ideal é que nessas orientações, para quando a mãe fizer, que a gente ou esteja online ou a mãe esteja gravando. Isso. Porque para que a gente interprete, para que não aconteça da mãe falar como ele agiu, e aí eu estou tendo um viés de interpretação de uma outra pessoa, mas para que eu olhe e veja diante a fala da mãe, diante a fala da criança, como foi que essa criança reagiu, né? Mas existe a possibilidade da gente fazer de forma ecológica orientando todas as funções, de forma geral, dá para a gente pensar nisso. O que a gente precisa pensar primeiro, quanto vale a pena de fato eu fazer isso? Avaliação online. Ou não, é uma situação que eu não preciso fazer isso. Eu preciso pensar que essa avaliação ela vai ser online nesse momento, caso a gente tenha alguma urgência. Se não for uma urgência, talvez eu não precise disso agora e eu vá pensar no depois, como eu vou fazer para retomar essa situação. Né? Então, eu preciso primeiro analisar esse primeiro critério. Qual que é o objetivo da avaliação e primeiro, eu preciso questionar se eu preciso concluir essa avaliação. Com base no quê? Com base no objetivo da avaliação, se é uma necessidade de urgência ou não. Com base na gravidade do paciente, do quanto ele vai ser responsivo ou não nessa forma de interação usando a tecnologia. Na rede de apoio que a gente tem, na saúde mental dele, que permite ou não ele também responder de uma forma que seja favorável. Acho que principalmente essas questões que vão me ajudar a nortear a escolha. Preciso concluir e, se preciso, quais são as variáveis que eu preciso pensar, certo? Isso. Por qual objetivo? Qual que é a necessidade? Qual que é a urgência dessa avaliação? Se a resposta for sim aí, eu também preciso pensar nas questões éticas e tecnológicas. Questões éticas. Eu preciso fazer uma psicoeducação, orientar essas pessoas sobre o contexto da avaliação através do uso da teleneuropsicologia, né, que é a tecnologia.
eu preciso fazer o cadastro no site do conselho, considerando que eu vou fazer atendimento online. Eu preciso utilizar instrumentos que já tenham, dar preferência, caso eu use os testes, que já tenham esses protocolos online, já liberados pelos FATEPS, e vou avaliar os outros de forma ecológica ou adaptando ali em casos que a gente já sabe, através dos artigos, que não tem tanta interferência assim, principalmente as questões verbais. Caso a gente... e uma questão que a gente precisa avaliar a tecnologia nossa. Se a nossa internet está com uma velocidade adequada para isso, avaliar a distância da câmera desse paciente para que eu tenha contato e entenda qual é o ambiente que ele se encontre, as variáveis que a gente consegue ainda assim controlar em relação às interferências dos outros moradores na casa e do barulho que está acontecendo enquanto a gente faz a avaliação. Então, para a tecnologia, eu até falei para entrar, ou pegar o speed test, ou fazer minha conexão, o site, para avaliar como que está essa velocidade de cada um. Isso, okay? Tanto a nossa quanto a do paciente, viu, gente? Porque a dele também vai fazer diferença para esse processo. Isso. Tem algumas situações que são mais fáceis, como a anamnese devolutiva, elas são mais fáceis de serem realizadas assim. Mas a gente vai pensar nessas outras questões, conforme eu falei aqui. O tipo de instrumento, e a forma como eu consigo avaliar aí através de questões ou de questionários ou ecológica. Se eu opto por encerrar a avaliação, tipo assim, eu já fiz 7, 8 sessões, eu consigo através daqui só fazer alguns questionários e consigo encerrar essa avaliação. Eu posso fazer isso, encerrar, dar essa devolutiva, só complementar através desses questionários e análise menor ali. Agora, pode acontecer de eu parar com a avaliação e optar por reiniciar após a pandemia, após a permissão. Se essa foi a opção, o ideal é que a gente não retome. Por exemplo, comecei o VISC, parei, não retomo essa avaliação com esses instrumentos. Que eu faça novos testes e, de preferência, testes que possam substituir. Ao invés de um VISC, eu faço um vazio. E aí a gente vai fazer algumas questões pela necessidade, pela questão de efeito de aprendizagem dessas retestagens. Caso não tenha como, de forma alguma, eu vou ter que fazer a interpretação estatística de forma diferente. Isso, aí vai ter que considerar os dados de teste, reteste e efeito aprendizagem. Isso. Então, essa questão. Então, primeiro, qual que é o objetivo? Se eu decido fazer ou não. Qual a minha tecnologia? Não podemos esquecer também, Marina, da questão do termo, viu, gente? Por escrito. De como que será, mesmo, por exemplo, a mãe do meu paciente vai me mandar um vídeo de como que ele está dentro de casa, isso tudo precisa de estar descrito. Então, assim, eu vou coletar informações com fulano, ciclano e beltrano por via de WhatsApp, e-mail, isso e aquilo outro. E aí a gente imprime isso e o paciente assina, tá bom? E retorna pra gente. Antes da gente ter o acesso ao dado de fato, para a gente se resguardar aí do ponto de vista judicial. É bem importante isso também. A Leila está falando que não tem urgência, mas a família quer que seja concluído. Aí eu posso pensar na mesma questão ali, o que a gente tem em relação já realizado, como eu posso fazer essa avaliação dessas outras funções online, ou através de questionários e de uma forma mais ecológica e facilitando aí essa análise sistêmica desse funcionamento cerebral. Isso é possível, né? Inclusive, aí você vai colocar isso no termo para a família, né? É importante você expor para essa família toda uma questão, assim, que ela está te exigindo, mas a família não sabe, né? Pelo menos teoricamente, ela não sabe do que se... O que é uma avaliação neuropsicológica e todas as suas implicações. Então, isso vai ter que estar por escrito, olha, a família preferiu continuar via online, apesar disso, das interferências, isso, da interferência do ambiente, da interferência, isso podendo interferir, então, nos resultados e na aplicação dos testes, foram validados conforme a resolução do CFP de 2008, acho que é 2018, não tenho certeza, vou olhar depois para vocês, conforme que a resolução de atendimento online. Então, conforme a resolução, foi feito o máximo de instrumentos que eram validados para esse tipo de trabalho, e aí você faz todas as ressalvas e essa família assina para você que ela está ciente de que ela está continuando por essa modalidade e das implicações de continuar por essa modalidade, como isso poderá interferir na aplicação
e na interpretação dos dados. Inclusive, caso seja o fato, assim, por exemplo, você vai ter que tirar cubos, né? Por exemplo, e aí você vai ter que fazer como, pensando no VIS, que é aquela coisa que você... Esse é o nome disso, Marina. Quando você repete um teste, você repete o score de um teste, que é uma coisa assim, a exceção da exceção. Mas pode ser que hoje, né, chegou o dia de você usar a tabela da exceção da exceção. E aí você vai ter que colocar isso, olha, eu usei isso, que é uma exceção da exceção, porque foi uma demanda da família. Aí a família vai te dizer lá. Isso, resolução 11 de 2018. Obrigada, Nath. É 2018 mesmo, yes. Então, assim, por que que a família decidiu, então, por fazer aquilo? Então, a família esteve ciente de tudo, e está assinadinho, tudo bonitinho, ciente dos riscos e benefícios, optou por fazer daquele jeito. Então, tá beleza, não tem mais problema, você pode fazer. Isso. Em REAB é mais tranquilo. Em REAB a gente vai fazer todo o processo também, talvez mudar as metas aí, repensar nessa intervenção, mas é online. O principal é entrar na internet, entra lá no conselho, entra no site do CFP, faz o cadastro de vocês, faça isso agora já, terminando aqui, já entra no site, faz esse cadastro. Obrigada, Jean. Aproveita que tá facinho agora, que eles estão fazendo bem mais rápido. Eles estão liberando isso, né? Sem ter a necessidade deles analisarem todo o processo. Então, é importante que vocês já façam esse cadastro lá e já avaliem a velocidade da internet de vocês também. Isso também é fundamental. Caso vocês tenham necessidade de alguma dúvida com relação aos testes, a como usar protocolos, a Lara se disponibilizou do NEP Neuro a fazer consultorias dessas questões dos testes permitidos online, como adquirir, como fazer. Então, é só entrar em contato lá no NEP Neuro e a Lara vai respondendo para vocês, tá bom? E ela organiza tudo isso para vocês. E a gente vai fazer um resumão depois e colocar alguns testes, alguns instrumentos para serem discutidos aí na proposta, né, Valesca, do como que pode ser realizada essas avaliações. Isso. Então tá. Eu acho que, em resumo, é isso. Alguém tem alguma pergunta em si, alguma colaboração? Tem muita gente super, assim, que tem estudado isso, super competente aí também. Muita gente que a gente admira e está assistindo o tempo todo. Talvez queira acrescentar algo aí para nos ajudar, né? Acho que esse é um momento de ajuda mútua, não é isso? Acho que isso é importante. Sim, agora. É uma coisa que, infelizmente, a gente não tem tantos dados assim, né, para fazer uma decisão informada sobre o que fazer, principalmente no caso específico da pandemia, porque a gente tem material, mas como eu falei para vocês, que é material que eles fizeram teleneuropsicologia porque o acesso à população era remoto, ou alguma coisa nesse sentido, tinha alguma dificuldade de mobilidade, e aí não numa questão de isolamento social, numa quarentena, né? Então a gente acaba que a gente está fazendo bastante conhecimento, e é bacana até da gente entrar, é um momento da gente buscar esse diálogo entre os nossos colegas, para a gente ver, olha, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, às vezes a gente está pegando algum paciente aí para reavaliar, então tanto que aquele paciente mudou, olha, até mesmo de queixa dos próprios pais, né? Nossa, o fulano agora tá louco na roupa. Eu fico pensando no TDAH, que agora tá com a dieta toda desequilibrada, né? E sono desequilibrado, e aquela coisa dentro de casa, confinado, sem atividade física. Meu Deus. Só Jesus e a necessidade de organização muito maior, porque uma questão é eu ter um planejamento e organização quando eu já tenho um horário já pré-definido. Outra coisa é eu ter essa organização dentro de casa. A gente sabe que, apesar de tudo, a procrastinação, ela é muito maior quando eu estou sem fazer nada. Então, a gente tem muito conteúdo aí a se pensar e analisar, porque isso é muito importante. Farei, gente, live. Questões, falando aqui. A Fabiana Gaui falou um pouco também com relação a isso, né, Jordana? A live dela é super legal. A gente vai deixar a live gravada. Eu não sei se a anterior, se eu consegui salvar ali, se eu acho que ficou, eu imagino que sim. E agora eu salvo essa também. E a gente vai deixar salvo aí no feed lá. No feed não, porque não cabe, né? No IGTV. Vou passar para a Valesca e lá no do NEP Neuro também para vocês. E vamos pensar, acho que em outras lives, assim, do como avaliar a atenção através online, ou como avaliar a função executiva online. A gente vai trazer algumas coisas assim para ajudar vocês a pensarem nessa bateria ou nessa proposta de investigação, que eu acho que é uma das dificuldades de todo mundo agora. Certo? Beleza.
Então tá, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês, pelas perguntas e pela participação. Adorei. Obrigada, estar aqui com gente. vocês. Beijo grande para vocês. E a gente vai aparecendo por aqui, tá bom? Vou deixar gravado aí para vocês verem, acompanharem. Tchau, Deixa tchau. agora, deixa eu encerrar aqui. Beijos. Tchau.